Vamos dar continuidade aqui nos nossos estudos, hoje de uma forma diferente, um pouco modificada, né? Vamos fazer o evangelho, depois vamos fazer pergunta e resposta para usar aquilo que os Espíritos nos pedem, que é a fé raciocinada, não fé cega. Então vamos usar a cabeça para usar a fé. E vamos terminar hoje o capítulo 7, né, Carol? Isso. É isso, o capítulo 7 a gente termina hoje, e aí a gente vai fazer um comentário rapidinho e vai passar para perguntas e respostas. A gente falou da aula passada do orgulho e da humildade, e hoje o Ferdinando vai trazer o espírito protetor de Bordeaux, que vai trazer um outro tópico para a gente, porque uma coisa que a gente pode doar é o nosso conhecimento, as nossas experiências. Aí vamos ver o que o Ferdinando tem para dizer para a gente sobre isso. Vamos lá. Missão do homem inteligente na Terra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque este saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo, e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecerdes. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver, a vosso turno, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? E que diríeis se o operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será, não duvideis disso, e arrastará exigências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela, segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades, e, entretanto, não lhe faltam lições para diverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Entenderam agora por que eu não gosto de ser chamado de professor nem de mestre? Que não existe professor nem mestre. Quer dizer, mestre tem, mas está bem longe. E é um só. O que a gente tem é um conhecimento maior que a gente partilha. Mas por que partilha? Porque Jesus assim falou, que a gente deve partilhar. A gente deve ajudar aqueles que estão um pouquinho mais atrasados a chegar no ponto de evolução que a gente está, de conhecimento. É só isso. É orientação. É orientar aquilo que você já errou. O que o nosso mentor faz no plano espiritual? Nos orienta no que a gente está errando, porque ele já passou pelo que nós estamos passando. Qual é o trabalho de alguém que tem experiência, que tem estudo, que é atributo da espiritualidade e não meu, passar o que eu passei, o que eu já experimentei, o que eu já estudei, para que eu possa ajudar aquele que está
iniciando no estudo espiritual. Então, aqui, gente, não tem professor, não tem mestre, não tem guru, não tem líder espiritual, não tem nada disso. Nada disso. É... o nosso mestre é Jesus. Está todo mundo no mesmo caminho, seguindo em direção a ele. Não adianta nada também eu dar uma enxada para as pessoas e essa pessoa não saber usar a enxada, a gente não saber ensinar como ela movimentar essa enxada. Então não adianta a gente dar a ferramenta para a pessoa se ela não sabe usar. Ela vai pegar a ferramenta e vai acabar dando na nossa cabeça. A gente tem que ensinar ela a utilizar a ferramenta. Então a gente dá o conhecimento, dá a ferramenta e ensina a usar. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa jornada. Né? E aqueles que sabem menos são os que sabem mais de ontem. Porque ninguém nasceu sabendo. Ninguém nasceu com tudo claro na cabeça, ninguém nasceu para ensinar ou repassar ensinamentos e experiências. Todo mundo começou do zero. Uns tiveram mais experiências e mais ensinamentos que outros. Então a gente tem que partilhar, tem que dividir. Fora isso, a gente viu que ele falou de que não se pode usar o contrário, né? Não se pode se sentir importante. É aquela história que a gente comentou no encontro passado, né? Do humilde e do orgulhoso. Não é porque você tem mais conhecimento, mais sabedoria que você é melhor. Não é. Não é melhor. Então a gente tem que sempre se colocar num patamar de olhar a coisa por outro ângulo. Porque você pode saber qual é o caminho para se chegar a Jesus. Mas para isso você não precisa ser inteligente nem esperto, basta seguir o que ele falou. Ele já deixou escrito, já deixou desenho, já deixou o mapa. É só seguir. E para aqueles que não sabem ler o mapa, a gente ensina como ler o mapa. É só isso, né? E nesse inteirinho a gente vai se ajudando. Não existe um ser melhor, um ser pior. Todos são iguais perante ele. E a gente vai se ajudando a subir essa escada de evolução. O que a gente tinha para comentar desse capítulo foi comentado no encontro passado, só comentando aí do Fernando, que é um ponto, né, do Ferdinando, que é um ponto do que a gente pode doar, que é o nosso conhecimento, e fica aí esse comentário. Se alguém quiser comentar em cima, pode comentar. Se alguém quiser entender melhor, pode falar também. Ninguém? Então vamos. Ô, Fernando, Oi. boa noite a todos. Eu estava ali em lugares muito diferentes, aí não deu muito para acompanhar esses dias o Evangelho, mas estava assistindo depois. Assim, o que eu acho assim importantíssimo é a troca, né? A troca do conhecimento, a troca das experiências com humildade, né? Sem colocar o ego lá para cima, né? E eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. O que cada um tem é um somatório de experiências em determinados assuntos, outros em outros assuntos, e aí a gente vai trocando. Esse tempo que nós estamos juntos, quanta coisa a gente já aprendeu. Eu tenho aprendido muita coisa, apesar de ter conhecimento da espiritualidade e do espiritismo, mas o evangelho deixa muito, você tem esclarecido muitas coisas que a gente tem dúvida, né? Eu acho que o mais importante, quando Deus deu a inteligência ao homem,
ele usar a inteligência para o bem, né? E às vezes a gente vê tantas pessoas ao longo da história que eram tão inteligentes e usou a inteligência para fazer tanta coisa, né? Ruim, no caso Hitler e tantos outros, né? Que a guerra, e a gente está vendo aí essa guerra aí no Oriente, né? Quantas pessoas, né? Que no íntimo, na sua essência, tão inteligente, pessoas e usa a sua inteligência para o mal e não para o bem. E nós estamos aqui nesse grupo, estamos em um processo de crescimento, de aprendizado, e está sendo muito bom. Pelo menos para mim está sendo muito bom. É só gratidão. Bom, é isso mesmo, Darcy. É uma reciprocidade de aprendizado, né? Aprende daqui, aprende de lá, cada um aprende com cada um. É assim mesmo. E óbvio, o livre-arbítrio permite que você use sua inteligência, seus conhecimentos, suas experiências para o bem ou para o mal. O mesmo cientista que cria os exames que detectam doenças gravíssimas e às vezes as curam, é o mesmo que faz a droga sintética para matar a juventude, para matar as pessoas. É o mesmo conhecimento. Um emprega no bem, outro emprega no mal. Então, isso é o livre-arbítrio. Mas a consciência vai cobrar, né? Lá na frente. Aí fica pesado a conta. Mais alguém quer dar o guarda-graça? Muito bem. Podemos encerrar o evangelho, então, e passar para as dúvidas e respostas? Carol vai tirar a carta? Então tá bom. Então vamos lá. Fernando, Sim, eu, assim, agora, como isso que da Lúcia trouxe, né? E assim, eu estava aqui escutando e sentindo, principalmente, porque eu sinto que é muito importante esse olhar mesmo, né? E que o Espiritismo traz, e a espiritualidade também, do não julgamento, né? Como você várias vezes falou aqui, e através desse olhar espírita e espiritualista, de que cada um vem com a sua missão, cada um vem passar por aquilo que precisa passar, né? E que às vezes a gente não aceita porque acha que o outro tem que ser daquela forma e que isso tem que ser daquela forma. E como é interessante a gente ter esse olhar sem julgamento, né? Que cada um está na sua missão, consciente ou inconsciente. Mas o quanto é difícil também treinar, digamos assim, esse olhar, né? Para esse olhar neutro, que possa ser o sistema, que possa ser o governo, que possa ser um amigo, que possa... Como é treinar isso no dia a dia? Saber que cada um está no seu lugar, consciente ou inconsciente, né? Porque a tendência nossa é sempre estar apontando, seja no sistema político, seja no educacional, seja isso, seja aquilo, nos sistemas que existem no mundo. E é um treino isso, saber que cada um está no seu lugar, da forma que está, é a forma melhor, se aquela pessoa ainda não tem consciência. E tendo um pouco de consciência, porque existe a consciência pessoal e a consciência maior, né? E mesmo tendo um pouco de consciência, é um desafio mesmo, né? A cada dia ter esse olhar de não julgamento, esse olhar de neutralidade, que não é fácil, mas que é essencial, eu sinto. exatamente. Não é fácil, mas é essencial. Mas vamos lá. Se a gente pensar nos políticos, pô, os caras só roubam, se corrompem, corrompem todo mundo. Eu estou interessado só no dinheiro que vem do executivo, não aprova nada. Espera um pouquinho. Esses caras vêm de onde? De Júpiter? De Marte? De Plutão? De onde eles vêm? Não, De onde eles vêm? eles vêm do mundo espiritual, né? De algum lugar de vidas passadas, né? Os políticos? Sim, não sei, sinceramente, eu não sei de onde eles vêm.
Eles vêm do meio, meu amor. Da Eles vêm onde? do nosso meio. Ah, sim, Eles sim, nasceram, cresceram e adulteceram no planeta Terra. sim. É Quem da nossa votou? criação, da nossa Quem, criação, quem votou neles? nós. Olha, então, ao invés de eu falar o cara só rouba, o cara só é corrupto, o cara não faz nada, eu vou dizer, "Olha, eu não sei votar, porque o erro é meu desse cara estar lá, Sim, não dele. sim. Então, eu vou olhar para o Mas essa, desculpa, Fernanda, mas essa é uma visão muito ampliada, porque a gente fala das guerras, tá tendo guerra ali, guerra aqui, isso e aquilo. Mas assim, essa é uma responsabilidade que você está trazendo também nossa, de todo mundo, de todo né? mundo. Mas a gente só coloca no outro a responsabilidade. Assim, quando erra os outros, quando acerta sou eu. É isso. O quanto eu estou contribuindo para isso? É, é uma evolução cultural. Pessoas hoje adotam bebês reborn, acho que esse é o nome, para ter como filho. Pois é, mas é louca, desvairada. Eu não consigo julgar uma pessoa sem estar na situação dessa pessoa. Eu não consigo fazer isso. O que será que passa na cabeça dessa pessoa? O que será que ela está sentindo? Qual a deficiência emocional que ela tem? Então, assim, imagina, tem que ser como eu. Como? Eu posso ter achado os caminhos, ela não achou. Eu posso ter achado as vias, ela não achou. Então, eu não consigo criticar sem ter vivido o que ela está vivendo. E assim, o poder inebria, sem dúvida. Eu mando no exército, o exército mais poderoso do mundo, ou segundo, ou terceiro, ou quarto. Se eu quiser, eu destruo o mundo. E aí que você separa o joio do trigo, né? Você quer realmente conhecer alguém, dê poder a ela. Isso. É isso. Então, a inteligência vai para o bem ou vai para o mal. Normalmente, na nossa atual situação evolutiva, vai para o mal. Porque a gente quer poder, a gente quer conquista, a gente ainda é ganancioso. Sim. Vamos encerrar, então, para ir para a pergunta e resposta? Uhum. Então, vamos lá. Todo mundo concentrado, elevando o pensamento a Jesus, acalmando o coração e dizendo ao Mestre: Irmão Jesus, em teu nome que nós nos reunimos para os nossos estudos semanais do Evangelho, aprimorando nosso conhecimento no caminho evolutivo. Agradecemos a todos os irmãos do plano espiritual que aqui comparecem, aos nossos mentores, agradecemos e pedimos que continuem nos intuindo, nos orientando, nos ensinando, nos direcionando. Aos espíritos de luz, pedimos que nos abençoe, fluidifique a água e nos conceda a bênção divina do passe, nessa transfusão mágica de energia que cada participante imagina uma entidade de luz que doa a luz ao nosso chácara coronário no topo da cabeça, do nosso corpo, jogando toda a energia do nosso corpo para os nossos pés, dos pés para a terra. E a hora que essa energia domina o nosso corpo, passa a envolver os nossos órgãos. E essa energia é tão forte, emanada de maneira tão forte, que passa a irradiar do nosso corpo, extrapolar os limites do nosso corpo e atinge nossos pets, nossa família mais próxima, nossa família mais distante, nossa casa, nosso carro, nosso ambiente de trabalho, os nossos amigos, os nossos inimigos e todos aqueles que necessitam o orbe terrestre, encarnados e desencarnados, homens ou animais. E é nesse ambiente de amplitude de energia cósmica
onde o orbe fica completamente tomado pela energia divina, que nós dizemos, Senhor, Pai, obrigado por tudo que temos, pelo que tivemos e pelo que ainda teremos. É em tuas mãos que entregamos os nossos corpos, os nossos espíritos, nossa saúde e nosso futuro. Pai, ilumina o nosso caminho e nos conduz por ele. Faz de nós o instrumento da tua palavra. Que assim seja. Graças a Deus. Podem beber água. Vamos lá, espaço aberto para perguntas e respostas. Debates. Quem vai ser o primeiro a expor a pergunta aí? Gente, não existe pergunta errada ou pergunta vergonhosa, não. Errado é não perguntar, tá? Vergonha é não perguntar e ficar com a dúvida. Todo mundo já sabe tudo sobre espiritualidade. Tô vendo que eu sou o mais fraquinho aqui, hein? Vamos, gente, não é possível. Ninguém tem dúvida? Eu posso Não é falar? possível. Com certeza, vamos lá. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação à ansiedade, que eu escutei alguns relatos no grupo espírita que eu frequento aqui na Praia do Forte, de pessoas que estavam com ansiedade e se curaram no espiritismo, que tinham muitos momentos assim de medo, de pânico, e depois que começaram a frequentar, né, o espiritismo, a orar, eu acho que o medo dessas pessoas, não sei se desapareceu, mas elas ficaram curadas. Em vez de ir para um psiquiatra, né, essas pessoas acreditaram que precisava ir viver a espiritualidade, era um chamado para a espiritualidade. Aí eu queria que você, ou Fernando, não sei, comentasse um pouco sobre isso, a relação, assim, né, de obsessores com as pessoas, não sei, eu estou estudando agora mais o espiritismo, estou tentando começar a entender, né, e a frequentar. E tem me ajudado muito, eu fico muito bem. Fico muito agradecida por estar tendo essa oportunidade, né, de ouvir vocês, de ficar meditando junto, de ficar aqui em paz. Cada vez que eu sento aqui, toda terça-feira, me dá muita paz. Mas eu queria algum esclarecimento, eu não sei se vocês têm algo a me dizer sobre isso. Quer falar, Carol? Pode falar. Depois qualquer coisa eu complemento. Tá, é Sônia, né? Sim, Então, Sônia, vamos lá, vamos pensar junto aqui. Essas pessoas, e realmente, quando as pessoas são encaminhadas para trabalhar na espiritualidade, nos centros espíritas, de Umbanda, na espiritualidade, a maioria se acalma, esquece, deixa de ser ansioso, deixa de ser é, nervoso, deixa de ser, né, de sofrer por antecipação. Por que que isso acontece? Por que que você acha que isso acontece? na minha experiência, a meditação sempre foi para mim uma cura, né? Sempre Hum, foi uma medicina na minha vida. Então, toda vez que eu sento e medito, eu fico mais calma e eu me conecto com algo maior do que, né, o que a gente vive aqui no dia a dia na Terra, né? Aqui nesse é algo muito maior que a gente não define com palavras, né? Eu consigo encontrar minha essência, eu sinto paz e silêncio. É como que no meu dia a dia eu preciso disso, é como minha ferramenta, é o meu instrumento, é a minha medicina, né? tá certo, mas E por que que você acha que as pessoas
ansiosas quando vão trabalhar no espiritismo, por exemplo, ficam boas? Por que que o Eu acho que espiritismo? Por elas que que você não... recebem um pouco de luz, né? De compreensão, talvez comece a perder o medo da morte, né? Porque a gente sabe que a gente não vai, só esse corpo que vai morrer, né? Comigo aconteceu isso, eu estou falando da minha própria experiência, né? Esses medos que a gente tem eu acho que é também da doença, do sofrimento, né? E da morte, eu acho que é o medo maior que a gente tem, né? Está E o perfeito. espiritismo, O caminho de raciocínio está perfeito. Vamos lá. Quando você medita, você se sente melhor? sim, com certeza. Quando você medita, você pensa em quem? Na verdade, eu tento não pensar em nada. Eu fico mais não identificada com o pensamento. Eu deixo que o pensamento passe para que eu entre realmente num momento de calma e silêncio. Nessa hora que eu consigo sentir a minha essência, quando não há pensamento. Eu vou além do pensamento, assim, da mente. Que Não é é todo algo... dia que eu consigo, né? Então, a sua essência é o quê? Algo maior. É algo que a gente nem. É, com certeza, é algo que não morre, que não tem fim, que não é tocada por todos esses, né, esse coletivo. Eu sinto que é algo muito maior, né? Muito, é difícil de escrever, mas Mas o que você busca, então, é uma frequência mais elevada. isso. É, no momento que eu medito, eu sinto que eu consigo conectar com uma frequência mais elevada, né? Perfeito. Então, vamos lá. Você busca uma frequência mais elevada, atinge essa frequência mais elevada, ou não tão elevada, um pouco mais abaixo, mas as entidades que te acompanham, que são das frequências mais baixas, fala assim, pô, lá vai essa mulher parar a cabeça de novo, nós não vamos conseguir interferir. Ou lá vai ela pensar em frequência elevada, que saco, vamos sair daqui, vai, vamos, põe de volta. E se afastam de você, porque você eleva a sua frequência. E eles não gostam de frequência elevada, até porque eles não sabem o que é frequência elevada. O angustiado, o ansioso, o agoniado, que vai para o trabalho espírita, ele é um médium já aflorando. E ele não está Hum, recebendo a interferência dele só. Ele recebe a interferência do espírito de frequência baixa que o acompanha. Quando ele vai para o centro espírita, é você meditando. Ele vai buscar a frequência mais alta, ele vai buscar a frequência de Jesus. E os espíritos falam: não, pelo amor de Deus, nada de novo esse negócio de Jesus. Ah, vou caçar outro. E começam a se afastar dele, assim como se afastam de você quando você medita. Posso dar um exemplo, Fê? Pode, claro. Semana passada, a gente fez um atendimento de apometria e a cliente, né, assistida, estava com um obsessor oportunista na frequência dela. E nós conversamos com esse obsessor e perguntamos: o que que você faz na frequência dela? Por que que você está acompanhando a nossa irmã? E ele respondeu: porque eu adoro os pensamentos ruins que ela tem. Eu me alimento disso. hum, E nós perguntamos: mas e quando ela pensa em coisas boas, o que acontece? E ele respondeu: eu me afasto. Simples assim, né? A nossa mente, ela tem a tendência a ir sempre para o negativo. Ela tem uhum. uma força criativa para criar tragédias, né? Que a gente nem sabe que a gente tem tanta capacidade mental para isso. Criar drama, né? Então, Aumentar. né? Nossa mente cria uma realidade muito pior do que a realidade geralmente é. Então, quando a gente medita, quando a gente está no silêncio, né? O silêncio é realmente a conexão com a nossa essência. É um momento que a gente está ali com a nossa verdade. Da mesma forma que se você ficar fazendo afirmações positivas o tempo todo, né, meditando sem estar no silêncio, fazendo meditações com afirmações positivas, isso também vai gerar elevação. Da mesma forma que se você pensar
ter pensamentos negativos, né, a maior parte do tempo, isso também vai gerar uma queda na sua vibração. Uhum. Então, o pensamento, né, a gente tem o poder de escolha. Isso é muito importante a gente saber disso. Ok, O obrigada. nosso cérebro ele é burro. Ele age a estímulos eletrônicos emanados pelo nosso sistema neurotransmissor, pelos nossos neurônios. Ele só reage a isso. Na verdade, o que a gente faz, por que a gente tem tendência sempre de ser pior do que melhor? Porque nós somos doutrinados a ser ruins. Alguém liga a televisão e agora vê se está passando uma coisa boa. Não está. Está passando uma coisa ruim. Alguém pegue qualquer revista e abra aí na sua frente, aí vê se você consegue ler uma coisa boa. Não vai ler fofoca, vai ler notícia de escândalo. Nós somos doutrinados, quase que hipnotizados a ser ruins. Porque o mundo é ruim. Quando a gente começa a doutrinar o nosso cérebro pelo consciente espiritual dizendo não, a gente pode ser bom, e é aí que o espírito começa a dominar o bicho, o cérebro começa a entender que ele pode reverter esse pensamento e dizer, cara, é verdade, eu posso ser bom, eu não preciso pensar só no ruim. E aí a gente começa a agir bem, no bem e no amor. Uhum. Então, quando você medita, Sônia, você está fazendo o quê? Falando o quê para o seu cérebro? Eu não preciso ficar pensando nessa bobagem do dia inteiro. Eu posso pensar em nada. Eu posso desligar você. Quando a pessoa vai para o centro espírita, fala assim: eu não preciso ficar pensando só tristeza nessa ansiedade. Eu posso encontrar uma frequência de Jesus, de oração, de paz. E o Uhum. cérebro começa a falar: pô, peraí. Então não é só aquilo que eu tenho? Você fala: não, você tem isso aqui também para você explorar. E o cérebro fala: ah, então aqui eu me sinto melhor. Então é aqui que eu vou querer ficar. Uhum. Certo? Certo, gratidão. Eu não ia tirar cartinha, mas com esse assunto me deu vontade. E aí, quando eu abri, caiu elevação. É exatamente o que a gente está falando aqui, né? Então, vou ler aqui para vocês. Em momentos de conflito, crescemos em entendimento e compreensão. Reúna todas as partes de si mesmo e vivencie um momento de entrega ao seu ser mais elevado. Integrar-se com a vida é o caminho da elevação. Então, sempre, né, quando coloca elevação, sempre tem esse desenho, né, remetendo ao silêncio, remetendo à meditação. Mas a meditação é só uma ferramenta entre inúmeras outras ferramentas que a gente tem, né? Se você vai fazer um passeio e vai pisar na grama, vai simplesmente sentir a textura da grama sobre os seus pés, isso é um momento de elevação. Essa troca energética com a natureza. Se você vai saborear um prato de comida, né? Você sente a comida entrando, você mastiga com calma, você sente o aroma, você sente o sabor, você está nesse momento presente, vivenciando esse prazer do alimento, isso também é elevação. Então, quando a gente se integra, é quando a gente está no presente, a gente não está no futuro lá na ansiedade, e a gente não está no passado lá na depressão. A gente está no presente, sentindo quem que a gente é e acolhendo, né, também quem que a gente é nesse momento. Então, quando essa carta se manifesta, ela vem convidar a gente a elevar a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito, buscando a totalidade do nosso ser. Todas as suas faces, todos os corpos, em todas as eras, tempos e dimensões, integram-se nesse momento. Toda a sabedoria adquirida através da existência de sua alma integra-se e traz para você a compreensão de tudo que foi, tudo que é e tudo que será. Elevação é estar totalmente integrado e sentir toda a existência fluindo através de você. Então, agora, vou pedir para vocês
mentalizarem a seguinte frase. Quem quiser pode fechar os olhos, com o microfone desligado, quem quiser pode falar em voz alta. As divindades fluem através de mim. As divindades fluem através de mim. Então, se elevar, pessoal, é uma escolha. Vamos fazer escolhas conscientes. Vamos estar conscientes e vigilantes nos nossos pensamentos o tempo todo. Orai e vigiai. Bom, lembrando para quem está vendo esse vídeo, tem uma mãozinha assim, embaixo do vídeo lá, clica nela. É fácil, rápido, não traz prejuízo, tá? E deixe um comentário, inclusive se tiver dúvida, pode colocar no comentário também. Diga, Darcy. Complementando um pouco o que a menina colocou aí, que eu esqueci o nome dela, sobre ansiedade, né? A ansiedade gerada por enormes fatores, né? Os fatores externos, né? E principalmente interno, né? E a ansiedade, ela não deixa de ser uma porta aberta para a mediunidade, né? As pessoas, o ansiedade, a pessoa ansiosa, muito angustiada, quando ela falou que vai para o centro, que busca o tratamento espiritual, por detrás disso está a abertura da mediunidade, né? Que às vezes não sabe lidar com isso, e a partir do momento que começa a frequentar o centro ou qualquer outra coisa que envolva o crescimento, o despertar da mediunidade, que tipo de mediunidade, menos extensiva, mais extensiva, ostensiva ou não, né? E aí, onde Carol falou, a meditação é uma das ferramentas, existem muitas outras. Às vezes você está numa multidão e você fecha os olhos e consegue fazer uma conexão, né? E tudo isso vai de treinamentos. E que os obsessores querem é que você baixe mesmo sua frequência, baixe para eles interferir no seu campo energético, né? E como eles tiram você do sério, né? Quando você abre a porta para eles penetrar, entrar na sua frequência vibratória. É muito bom. É isso mesmo, Darcy. Muito boa explicação. Alicinha? Estava tentando abrir aqui. Uma coisa chegou aqui para mim. A ansiedade tem essa questão espiritual que vem através de dúvidas espirituais, de traumas espirituais também, né? E o caminho espiritual ajuda. Mas tem pessoas, por exemplo, como padres, né? Inclusive que a gente conhece, padres famosos, pessoas que são ligadas à espiritualidade mesmo como vida, né? Porque a vida é espiritual, mas nós aqui trabalhamos, né? Mas tem pessoas que estão nesse caminho mesmo espiritual profundo e tem ansiedade, né? E tem depressão. Como você vê isso, Fernando? E você pensa que a gente está livre de obsessão porque trabalha com Não, espiritualidade? não. Não, porque a gente Eles traz, também não. não, porque a gente traz, desculpa te interromper, porque a gente traz aqui, vai para o centro espírita, respira, concordo com isso, né? Porque eu passei por ansiedade alguns anos atrás, e o que me trouxe mesmo foi essa conexão com a espiritualidade, mas também olhando para o meu emocional daquilo que eu achava que já tinha visto e que o buraco era mais embaixo, né? Então, olhando também para a questão emocional, porque a gente sabe que tem os corpos, então tem o corpo emocional, mas o que antecede ele é o espiritual e eles estão interconectados, né? Então, a gente traz aqui a respiração, a meditação, pensamentos, né? Mais claro, energia alta, vibração alta. Mas existe também esses desafios,
né? Como, por exemplo, tem um padre, aquele padre que eu esqueci o nome agora, que é famoso aí, que teve depressão já 2 vezes, né? Então, essa tentação, a gente sabe dessas coisas, mas a gente também não está livre, né? Quando desses desafios, como você falou, a vida é dura e traz esses desafios, né? E é preciso olhar também para essa questão emocional nossa, Sim. né? Porque ela está diretamente ligada com o espiritual. Ok, meditar, ok, ir para o centro espírita, frases positivas, frequência, mas às vezes a gente, pelo emocional, não nos permite sustentar, e não é fácil para ninguém, sustentar uma frequência alta, né? E quando a gente cai, assim, cai um pouquinho, aí entra, né? Que seja um obsessor, que seja uma energia interferente, mas eu só que refletindo junto com você e com vocês, porque tem pessoas, né, que vivem esse mundo espiritual muito mais do que eu falando de mim, assim, e tem depressão e tem ansiedade, né? E às vezes isso pode ser um grande desafio até para a gente estar mais presente nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas ações, trazendo mais coerência, porque às vezes eu acredito que o caminho espiritual vem muito também da coerência. Onde não tem coerência, não tem um alinhamento para esse caminho espiritual. Porque às vezes as pessoas falam uma coisa e agem de outra forma. E aí não tem essa coerência que, para mim, É hipocrisia. no meu olhar, isso não alinha, né? Não alinha. Mas era só conversando aqui com vocês. Não, perfeito. E assim, a gente trabalhar com a espiritualidade não nos isenta de sofrer a mesma coisa que qualquer outro ser humano. Agora, o importante é a gente ter as ferramentas que nos auxiliem com a obsessão. Eu optei pela apometria. E eu sou praticamente blindado, porque eu enfrento e como fala? Duelo, eu não aceito ameaça de obsessor. Pode ser o mais forte que for, porque minha fé está que atrás de mim tem uma força muito maior. Então, Uhum. eu desafio o obsessor nas sessões. Não estou nem aí, porque a minha força. Então, na apometria, eu encontrei essas ferramentas. Só tem na apometria? Não sei. Eu não estudei tudo. Eu sei que na apometria tem. E outro dia eu lembrei de você, Fernando. Eu disse, não vem, não. Agora não, me deixa em paz. Me deixa em paz, sai daí. Não tem tempo para essas coisas, não. Não me pertence, não é meu. Sabe? É isso. É isso. E é aquilo que eu falei para vocês. Estou pensando em alguma coisa, começa a cantar, começa a pensar em outra coisa para esquecer aquilo lá. Eu, como sou roqueiro, gosto de rock and roll, os caras fogem tudo. A hora que começa a cantar música de Iron Maiden, AC/DC, Judas Priest, eles correm tudo. Eles não aguentam. Diga, Danúbia. Consegui abrir aqui. Boa noite. Eu tenho uma pergunta. Não está dentro do tema que as colegas trouxeram, mas também Ok? não sei se, Fica à se dá, vontade. se vai dar tempo. Se não der, tudo bem. Pode responder depois. Mas eu fiquei pensando como ao longo da semana, né, desde o meu encontro presencial com a Carol, eu fiquei pensando como o espiritismo ele compreende a missão evolutiva de indivíduos que estão passando por desafios grandes como perdas, doença ou pobreza. Eu queria saber como que o espiritismo apresenta uma visão sobre esses pontos. Danúbia, para o espírita, para o espiritismo, né, para o espiritualista, cada um tem uma jornada e uma missão diferente para cumprir na Terra. Por mais que nós nos aproximemos das pessoas, em famílias, em ciclo de amizades, cada espírito é um ser individual. Então, se eu estou casado
ou se eu estou namorando, ou se, enfim, e uma pessoa adoece, eu vou sofrer pelo amor que eu tenho por aquela pessoa. Mas isso estava na programação desse espírito adoecer. O entorno que vai sofrer não estava na programação dele, porque ele não tinha consciência de quantas pessoas iam sofrer com isso. Mas o sofrimento dele estava nessa programação. Por que que as pessoas escolhem sofrer? Isso é um pouco mais longo, mas eu vou fazer um resumão para você. No Espiritismo, quando a gente se arrepende de coisas que a gente fez, a gente tem que ter a verdadeira empatia. Isso não é castigo de Deus. Quando eu vou para o plano espiritual, eu vejo o que eu fiz, a minha consciência me cobra, porque a lei universal está aqui, no espírito, não em mim. E quando eu vou para lá e vejo que eu transgredi essa lei, o espírito vai falar assim: legal, né? Bonito que você fez. E aí ele vai me cobrar. Ele vai falar: você vai ter que reajustar isso que você fez. E às vezes eu produzia, num passado, um remédio que dava câncer nas pessoas. Um remédio, uma coisa qualquer que se usava, um refrigerante, qualquer coisa que dava câncer nas pessoas. E eu sabia que ia dar câncer nas pessoas, mas eu ignorei isso daí para ficar rico, milionário. Quando eu vou para a espiritualidade, eles falam assim: você. E o meu consciente espiritual me cobra, falando: você transgrediu a lei de Deus, a lei divina, a lei da evolução. Você vai ter que se ajustar. Mas antes de você se ajustar, você vai ter que ter empatia com aqueles que você fez sofrer. E que empatia que é essa? Eu olhar para a pessoa e falar assim: ah, eu sei o que você está sentindo. Não sabe nada, nunca passou pelo que ela está passando, como é que você vai saber o que ela está sentindo? Então você vai passar por aquilo que você fez os outros passarem, para você saber o tamanho da dor que você causou, para amanhã não reclamar do tamanho do resgate que você vai ter que fazer. Então, numa encarnação, eu vou passar pelo câncer, com todos os transtornos do câncer, para eu sentir o que eu causei. E na outra, eu volto auxiliando pessoas com câncer. E por que eu tenho que passar pela dor? Porque se meu espírito já fez uma vez, é porque ele demonstrou que tem tendência de fazer de novo. E quando ele for pensar em fazer de novo, ele vai lembrar da dor. Ele vai falar: não, não, não. Eu não vou fazer isso daí não, porque vai doer demais. E eu não quero essa dor de novo. Então, assim, a gente vive numa coletividade, numa sociedade, mas cada espírito tem uma jornada individual. E uma certeza absoluta, única que a gente tem, é que essa jornada vai, encarnado, terminar com a morte. Mas não a jornada espiritual. Essa prevalece, essa continua, essa transcende a morte. Então, a dor, a doença, a morte faz parte da nossa jornada, senão em nós, as pessoas estão caminhando conosco. Se você juntar os seus amigos, suas amigas, e for subir uma montanha, nem todo mundo vai chegar no topo. Alguns vão desistir no meio, alguns vão torcer o pé, outros vão ficar com o pé machucado, ou vão cair, vão rolar, vão machucar a perna. Essa é a jornada da vida. Deu para dar uma clareada? Isso é um pouco mais profundo, um pouco mais longo, mas busquei dar uma clareada para você. Sim, muito obrigada, Fernando. Imagina, exponha. Quem mais, galerinha? Precisamos Duvidinhas? finalizar. É verdade. Então Vou pedir vamos. para quem tiver dúvidas, pode colocar lá no grupo, tá? Ou deixa no comentário do vídeo, que a gente vai respondendo. Então, lembrando de dar o joinha. Para quem não for ver mais essa semana até terça que vem,
Para quem for participar dos tratamentos de apometria amanhã cedo, nos vemos amanhã cedo. Fiquem todos com Deus. Na mais alta vibração. Beijo, beijo. Assim é, gratidão.